Glória! Boa noite, igreja, e a paz do Senhor. Glória a Deus. Para quem não conhece, sou Samuel Sacaia, congrego da sede. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui me conhece. Estou muito feliz pela infinita misericórdia do Senhor. É uma dádiva de Deus dormir e acordar. A gente não reconhece essa dádiva porque quando algo torna-se costume, deixa de ser novidade. E aquilo que não é novidade não nos atrai. Aquilo que não é novidade não chama a atenção. Tudo aquilo que é novidade para nós, a gente quer saber mais. Tudo aquilo que é novo para nós, a gente quer dar mais atenção. Aquilo que não é novo, a gente deixa passar. Aquilo que não é novo não atrai a nossa atenção porque tornou-se costumeiro. Então, estar aqui em um culto de missões não é algo costumeiro, deve ser algo novo para nós. Então, uma dádiva de Deus. Dormir e acordar não é um costume, é uma dádiva de Deus. Dormir e acordar não é um hábito, é um milagre. Por isso o salmista, é um dos seus salmos, ele vai entoar o salmo em dizer: eu dormi, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Porque Davi sabia que muitos dormiam e poucos acordaram. E se eu e você estamos aqui, não é porque somos melhores, é porque fomos alcançados. E cada dia que passa, se você consegue acordar, é porque Deus está lhe dando uma oportunidade para poder falar do seu amor. Se cada dia que passa você consegue dormir e acordar, é Deus lhe dá uma oportunidade para falar às nações, para falar aos vizinhos que Deus é real e que Ele vai voltar. Então a esse Deus eu quero agradecer imensamente. Quero agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Robson. Pastor, que Deus lhe abençoe. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Agradecer pelo departamento de missões, líder de missões, pastor Roberto, que Deus continue abençoando, homens de Deus que estão à minha direita. A minha mãe, missionária baiana. Eu sou brasileiro, eu sou angolano, o mais baiano que existe. Sou filho de uma baiana, tenho um carinho enorme por você. Não é demagogia, é mesmo de coração. Que Deus te abençoe. Há anos que eu não venho de Tabor. Eu acho há 3 ou 4 anos que eu preguei aqui uma mensagem que o tema é Deus é real. E após 3 anos, o tema que eu quero pregar é a mensagem missionária. Estamos num culto de missões, um culto de oportunidade. Assim como um dia eu e você tivemos a oportunidade de ouvir alguém falar de Jesus e aceitar esse Jesus e nos salvou, Deus está nos dando a oportunidade para falar para alguém que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Queridos irmãos, o texto que nós lemos é um evangelho conhecido pelos irmãos, é o quarto evangelho das Sagradas Escrituras. É do conhecimento dos irmãos que João foi um dos discípulos de Jesus. João foi uma testemunha popular. João é aqueles que é apelidado por alguns o xodó de Jesus. Não sei se era. Não encontro respaldo na Bíblia em que João era considerado o xodó de Jesus. João, este mesmo João, é o autor da epístola do apóstolo João, a primeira, a segunda e a terceira epístola. João é o mesmo autor também
do livro de Apocalipse. Este João, ele nos traz uma visão diferente de Mateus, Marcos, Lucas. Os quatro evangelistas, ele fala a respeito da ressurreição. Mateus fala sobre a ressurreição de Jesus. Marcos fala sobre a ressurreição de Jesus. Lucas fala sobre a ressurreição de Jesus. E João também fala sobre a ressurreição de Jesus. Só que João nos traz algum ponto que Mateus, Marcos e Lucas não nos apresentam. Cada evangelista traz Jesus ou nos apresenta Jesus segundo o seu ponto de vista. Mateus, Marcos e Lucas, eles partilham o mesmo ponto de vista, por isso eles são considerados como evangelho sinóptico, que partilham o mesmo ponto de vista. Se nós olharmos, por exemplo, em Mateus capítulo número 1, vamos encontrar a genealogia de Jesus, as gerações de Jesus, Jesus filho de Davi e filho de Abraão. Nós também vamos encontrar em Lucas, Marcos não traz a genealogia, mas vamos encontrar episódios que nós vamos encontrar em Mateus, Marcos, Lucas, mas não vamos encontrar a João. Por quê? Porque João nos apresenta Jesus no seu ponto de vista, enquanto que Mateus e Lucas nos apresentam a genealogia de Jesus. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas nos mostram o ministério do fato terreno de Jesus, João nos traz Jesus num ponto de vista diferente. Por exemplo, Mateus capítulo 1 tem a genealogia de Jesus. Lucas nos apresenta também o nascimento de Jesus. João não nos mostra o nascimento de Jesus. João nos mostra a revelação de Deus na pessoa de Cristo. Você lembra quando Jesus questiona os seus discípulos perguntando: o que a multidão diz a respeito do Filho do Homem? Os discípulos disseram: a multidão diz que tu és o João Batista, há quem diz que você é Elias, há quem diz que você é um dos profetas. Jesus perguntou aos discípulos o que o mundo diz a respeito de Jesus. Os discípulos conseguiram falar a versão em que o mundo diz a Jesus. Os discípulos disseram: o mundo te chama de João Batista. O mundo diz que você é Elias. O mundo diz que você é um dos profetas. Sim, essa é a versão que eles dizem. E Jesus olhou para os 12 e disse: e vós? O que eu sou para vocês? Qual é o vosso ponto de vista? Vocês andam comigo, vocês comem comigo, vocês oram comigo. O que eu sou para vocês? Nós vamos conseguir perceber que os discípulos tiveram dificuldade de falar quem é Jesus que anda com ele. Os discípulos tiveram dificuldade de apresentar quem é Jesus. Porém, que quando Jesus perguntou o que o mundo diz a meu respeito, os discípulos conseguiram falar. Mas quando Jesus disse: e para vós, quem eu sou? Os discípulos tiveram dificuldade. Esta pergunta não é uma pergunta que está no singular, é uma pergunta que está no plural. Jesus perguntou para os 12: e para vós, quem eu sou? Nós vamos ver diante de uma resposta, de uma pergunta plural, uma resposta singular. Não foram os 12 que responderam, simplesmente foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós vamos perceber que aqui Pedro não está trazendo um Jesus. Pedro aqui não está trazendo alguém que tem uma genealogia humana. Pedro aqui não está trazendo uma revelação humana. Pedro aqui está trazendo uma revelação divina. Vocês percebem que quando Jesus questiona o que o mundo diz a meu respeito, os discípulos disseram: Elias é homem. João Batista é filho de Isabel, é homem. Os discípulos disseram: o mundo diz que tu és um profeta é homem. Mas quando Jesus perguntou: e para vocês
percebam que essa é a genealogia de Jesus. Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Davi é homem, Abraão é homem, mas a revelação que Deus está trazendo a respeito de Jesus não é baseada na genealogia de Davi, não é baseada na genealogia de Abraão. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para constar, quando Jesus chega em Jericó e Bartimeu começa a clamar, Bartimeu começa a clamar Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque Bartimeu conhecia a genealogia. Bartimeu sabia que Jesus é da linhagem de Davi. Isso é uma visão humana, é uma visão terrena, mas a visão que Pedro está trazendo não é uma visão humana, não é uma visão terrena, é uma visão divina. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Deus encarnado. Cristo é aquele que não morre. Então, quando nós olhamos para João, começa a destrinchar a genealogia de Cristo. Percebam que Mateus e Lucas destrincham a genealogia de Jesus. João nos traz a genealogia de Deus. Mateus e Lucas trazem a genealogia de Cristo. Sacaia, Jesus e Cristo são pessoas diferentes? Não, não são pessoas diferentes. Então Mateus e Lucas trazendo a genealogia de Jesus está errado? Não. E João trazendo a genealogia de Cristo está errado? Não. Por que João traz uma genealogia diferente? É para nos ensinar que Jesus é tanto Cristo como Cristo é tanto Jesus. Para que os irmãos percebam, Mateus traz a genealogia de Jesus e João traz a genealogia de Cristo. É para nos mostrar que Jesus é tanto homem quanto Deus, e é tanto Deus quanto homem. Na genealogia de Mateus, na genealogia de Lucas, Jesus é filho de Maria e José. Se você estudar a genealogia termina dizendo: e Jacó gerou José, José marido de Maria, Maria mãe de Jesus, José pai de Jesus. Na genealogia que João traz, João começa dizendo que no princípio era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava desde o princípio. Isso não é uma genealogia humana, é uma genealogia divina. Isso não é parte do homem, isso é Jesus. Ele apresenta Jesus. É uma esfera diferente a de Mateus, a de Marcos e a de Lucas. Por isso que Mateus fala da ressurreição, Marcos fala da ressurreição, Lucas fala da ressurreição e João fala da ressurreição missionária. Em detalhes, amados irmãos, tudo na Bíblia é um propósito. Nada na Bíblia está por acaso, nada na Bíblia está por estar. Tudo na Bíblia, até uma vírgula, é um propósito. Porque na Bíblia Sagrada, uma vírgula muda o contexto de uma geração. Sim, tudo na Bíblia é um propósito. Nada na Bíblia está por acaso. Até uma vírgula, que é uma pequena pausa no texto, é um propósito. Então, se os irmãos começarem a olhar para João capítulo número 20 e começarem a olhar com mais precisão, nós vamos encontrar um detalhe, parece até bobo, mas é um propósito, que para muitos é bobeira,
predileto. Não, Samuel, você não conhece a minha história. Eu não preciso conhecer a tua história. Eu simplesmente ouvi dizer que Deus não tem filho favorito. Todos nós somos feitura de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Samuel, qual é a diferença? A diferença não é como Deus nos trata. A diferença é como tratamos Deus. A diferença não está no tratamento que Deus nos dá. A diferença está no tratamento que damos a Ele. Por quê? Porque alguns vêm na igreja porque precisam de alguma coisa. Alguns deixam desse evangelho porque precisam de um milagre. Então alguns olham para Deus como alguém que cura. É normal. Ele se revela como Jeová Rafa. Alguns olham para Ele como Jeová Jireh, como provedor. Sim, é normal. Ele se revela como Jeová Jireh. Alguns olham para Deus como alguém milagreiro. Sim, alguns olham para Deus como Senhor. Sim, é conhecimento dos irmãos. No Antigo Testamento não encontramos alguém dizer meu Deus, ou atribuindo esse atributo para si, chamando de Deus meu. Por quê? Porque era costumeiro dos judeus olharem para os efeitos de Deus e chamarem meu Senhor, ou Adonai, ou Elohim. Ninguém o tratava como pai, ninguém tratava como meu pai, ninguém ousava. Para os judeus, alguém chamar de Deus de meu pai é uma transgressão. Chamar de Deus de meu pai era uma ofensa. Chamar de Deus de meu pai era abominável. Mas quando Jesus vem na terra, quando Jesus morre, Jesus vai dizer para Maria Madalena: é necessário que eu vou para o meu Pai e nosso Pai. É necessário que eu vou para o meu Deus e vosso também. Então nós vamos ver que Deus se torna nosso a partir de Jesus, não é a partir de Moisés. Deus se torna nosso a partir de Jesus e não a partir de Abraão. Deus se torna nosso a partir de Jesus e não a partir de Elias. Deus se torna nosso a partir de Jesus, não a partir do sacerdote. Deus se torna nosso a partir de Jesus e não a partir do profeta. Deus se torna nosso Pai a partir de Jesus e não a partir do sacerdote. Porque enquanto estávamos na lei, Deus era nosso Senhor. Quando estávamos nos profetas, Deus era nosso Senhor. Mas quando a graça se revela na pessoa de Jesus, olhamos para Ele. Senhor, faz separação. Senhor, faz separação. Senhor, faz separação. Pai não faz separação. Senhor, faz separação. Sacai a prova da Bíblia, pronto. Gênesis capítulo 22. Um pai e um Senhor. Abraão era pai de Isaac e senhor dos seus servos. No monte Moriá, o filho teve acesso ao locais que os servos não tiveram acesso. Por quê? Senhor faz separação, pai não. Senhor separa, pai não faz separação de filho. Então nessa noite eu vim lhe dizer: você está diante da presença de um pai, e não simplesmente de um Senhor, de um pai. Este pai está aqui
Charles Spurgeon chega aos pés de Jesus. Ah, Samuel, e o David Bryan nem chega aos pés de Jesus. Mas eles tiveram um ministério mais longo do que Jesus. Sim, é verdade. Esse missionário da Bíblia só teve 3 anos. O importante não é a quantidade de tempo, é a oportunidade que você aproveita no tempo para fazer a vontade de Deus. O que me adianta ter 18 anos de adeus? O que me adianta ter 18 anos de carteirinha se eu não consigo sair por essas ruas falar do amor de Cristo? Então, o tempo da igreja não determina o tempo de missões. Jesus teve 3 anos na terra, mas durante 3 anos na terra, os seus feitos ainda são pregados até hoje. Passaram mais de 2000 anos atrás, mas ainda pregaram esta mensagem que ele salva, que ele curva, que ele... João, ele começa a trazer um detalhe pequeno, razoável. Olhemos para a pessoa de Jesus. É no conhecimento dos irmãos que missões transculturais é uma missão de enfrentar ou passar ou ultrapassar barreiras. Fazer missões transcultural é ir além da cultura. É você deixar a tua nação, é você deixar a tua casa, é você deixar o teu idioma, é você deixar o teu lar e chegar a uma outra cultura e se introduzir dentro desta cultura para um fim. Isso é missões culturais. Na vida e na caminhada com Deus, eu aprendi que tudo que eu fizer na obra de Deus não é novidade para Deus, é novidade para mim, não é novidade para Deus. Amados irmãos, homens e mulheres de Deus, missionários do Senhor, Jesus nunca vai nos pedir nada que Ele nunca tenha feito antes. Sim, Jesus nunca vai nos pedir nada que Ele nunca tenha feito antes. Então o que nós fizemos não é novidade para Deus, é novidade para o missionário, é novidade para a missionária. Samuel, qual é o primeiro missionário na terra a fazer missões transculturais? O primeiro missionário a fazer missões transculturais chama-se Jesus. João capítulo de número 3, um famoso verbo, o versículo capítulo missionário. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, o seu filho unigênito, para que todo mundo que nele não pereça tenha vida eterna. Prestai atenção, eu disse que missões transculturais é ir além da tua cultura, é você deixar o teu país, é você deixar o teu lar e entrar numa comunidade, entrar num país, entrar numa terra que não seja tua. Jesus fez isso. Sim, Jesus deixou o seu lar, Jesus deixou a sua casa, Jesus deixou a sua cultura, Jesus deixou o céu, Jesus se fez velho, Jesus andou conosco para nos ensinar que missões é prioridade. Tudo que nós fizemos na serra do Senhor, Jesus já fez isso antes. Se Ele nos disse para irmos pregar, é porque Ele já pregou antes. Se Ele nos disse ir e batizar em meu nome, Ele já foi antes. Mateus 20, a Bíblia diz que Jesus é crucificado, que Jesus morre na cruz e Jesus é colocado no túmulo. Mateus testifica que Jesus foi posto no túmulo. Marcos testifica que Jesus foi posto no túmulo. Lucas testifica que Jesus foi posto no túmulo. Os irmãos observaram no texto da ressurreição, Mateus, Marcos, Lucas, eles não falam desse pequeno detalhe que é a nossa mensagem. Eu disse que o tema é a mensagem missionária. João traz um detalhe, parece bobo, mas não é bobo, é um propósito. João traz um detalhe, parece pequeno, mas é um propósito. Qual é o detalhe que João traz, Sacaia? A Bíblia diz que pela madrugada, quando as mulheres, Maria Madalena
ficaram pasma, elas ficaram com medo porque acharam que o corpo de Jesus fora roubado. Só que elas se esqueceram que a Sagrada Escritura diz que é necessário que o Filho do Homem morra, que ao terceiro dia ressuscite. Então João está nos trazendo um episódio que as mulheres chegam no túmulo e encontram o túmulo vazio, ou a pedra removida e o túmulo vazio, e elas ficam perplexas, elas ficam aterrorizadas. E Maria entra na cidade e chega ao discípulo e diz: olha, nós fomos no túmulo, a pedra foi removida, mas o corpo já não está. Talvez alguém roubou o corpo de Jesus. Pedro, e a Bíblia diz que Pedro, juntamente com um discípulo, alguns dizem que é João, mas a Bíblia não responde de quem era. Alguns usam suposição. Eu procuro ser fiel à Bíblia. Se a Bíblia só diz discípulo, eu não posso dizer que é João, que é Tiago, que é André. A Bíblia diz que Pedro, mas saíram correndo aí ao túmulo. A Bíblia diz que o outro discípulo, menor que Pedro, chega no túmulo e vê a pedra removida. Ele vê a pedra removida e chega na porta do túmulo e olha que o túmulo está vazio. Sim, irmão, o túmulo está vazio. E ele olha para o chão e ele vê os lenços que estavam em volta de Jesus. Então ele acreditou que a pedra foi removida e talvez que Cristo foi roubado. Mas a Bíblia diz que também Pedro chegou e viu a pedra removida. Sim, a pedra removida. Pedro chegou no túmulo e fez diferente do outro. Outro chegou e parou na porta. Pedro chegou, entrou no túmulo. Sim, quem está fora consegue ver a pedra removida. Quem está na porta dos túmulos consegue ver os panos de linho no chão. Só que a revelação dessa noite não é para quem chega na porta, sim, não é para quem está a caminho do túmulo. A revelação dessa noite não é para quem chega na porta do túmulo. A pregação dessa noite é para os missionários e as missionárias que estão dispostos a ir além do túmulo. A mensagem é para os missionários e as missionárias que estão dispostos a irem além. Por quê? Porque Maria Madalena chegou ao caminho e viu a pedra removida, e chegou a Pedro e disse: removeram a pedra e removeram o corpo. Sim, outro discípulo chegou, viu a pedra removida e chegou na porta do túmulo e viu que o corpo não está, olhou para o lenço e deduziu. Mas Pedro não, Pedro fez diferente. E eu quero pregar que existe alma para serem alcançadas. Sim, existe alma para ser alcançada. Não vamos longe, aqui mesmo, frente ao monte da morte, é uma boca de fumo. Vamos ganhar vergonha na cara, porque não temos dia todo. O evangelista disse que hoje ele está com 52 anos, eu estou com 32. Próximo ano eu não terei 32, eu terei 33. O meu tempo está a passar. Então eu tenho que aproveitar cada momento, cada segundo, cada tempo na presença do Senhor. Ou seja, pelo menos cada ano eu tenho que ganhar uma alma para Cristo. O tempo está indo embora.
discípulo, não quero suponhar que é João, o discípulo só viu os lenços, só viu os panos no chão. Mas eu disse, revelação de Deus é para os missionários, é para as missionárias que querem ir além, que vão, que estavam em volta da cabeça de Jesus, não estava jogado no chão, estava dobrado. A Bíblia, ela é cultural. A Bíblia, ela é cultural. A Bíblia, ela é cultural. Observamos e entramos um pouquinho na cultura judaica, entre o Senhor e o servo. Quando o servo coloca a mesa do seu Senhor para o Senhor comer, o Senhor estiver na mesa a comer, se o Senhor pegar num pequeno lenço e dobrar e jogar na mesa, o servo não pode chegar e desarrumar a mesa. O servo não pode deduzir, o meu Senhor já não vai comer. O servo não pode deduzir que eu vou desarrumar a mesa. Por quê? Porque enquanto o lenço estiver dobrado, é uma mensagem. O servo, quando olha para a mesa e olha para o lenço, o servo entende. Se o lenço está dobrado, é porque o Senhor vai voltar. Qual é a mensagem de hoje? A mensagem missionária. Pedro, quando olhou para o lenço que estava dobrado, Pedro não olhou para a pedra removida, Pedro não olhou para o pano que estava no chão, Pedro olhou para o lenço que estava dobrado. Que Pedro entendeu? A pedra foi removida, o corpo não está. Mas qual é a mensagem que o mundo precisa ouvir? Jesus voltará. A mensagem é: Jesus voltará. Sim, muitos vão perder a esperança, dizendo: eu já ouvi isso, que ele vai vir, mas não vai vir, mas ainda não veio. A Bíblia vai dizer: até que a última pessoa seja alcançada, é preciso que se cumpra o que está na lei. Ele vai voltar. Cristo voltará. Essa é a mensagem da esperança para a igreja missionária, para o mundo que está morto, para os missionários, aquele que nos chamou, aquele que nos comissionou, está dizendo: eu voltarei. Eu voltarei. Me prova na palavra de Deus o que Jesus disse que ainda não cumpriu. Ele multiplicou o pão, ele abriu os olhos dos cegos, ele fez o mundo ouvir, ele fez o coxo andar, ele ressuscitou o morto. Se tudo isso ele não falhou, você acha que nessa promessa aqui ele vai falhar? Você acha que é nessa palavra que vai cair por terra? Se ele não vier até nós, a morte nos levará até a ele, mas que teremos um encontro com ele. A pergunta é: quando estivermos diante do tribunal de Deus, o que apresentaremos a ele? A gente brinca, a gente deixa passar, mas a gente não sabe da tamanha responsabilidade que nós carregamos nos ombros. A gente não tem noção. A gente acha que ser missionário, ser missionária é simplesmente um título. Todo mundo que aceitou Jesus é um missionário. Quando Jesus enviou o Pedro, Jesus não disse simplesmente os homens. Quando Jesus comissionou a igreja, tinha mulher. Maria Madalena estava presente, Joana estava presente, Susana estava presente. Então, nas missões não existe sexualidade. Missões é para todo mundo. Mulher, homem, jovem, criança. Porque Deus não nos terá por inocente. Deus não nos terá por inocente. E a mensagem dessa noite é: Jesus volta. Maravilha. Porque ele deixou claro no texto. Quando Pedro vê o lenço dobrado, Pedro
Jesus. Maria não reconhece. Quando Jesus questiona Maria porque chora, Maria acha que Jesus não já veio. Maria diz para Jesus: Senhor, se tu levaste, me diz aonde puseste. Jesus repete: porque chora. Maria, reconhecendo a voz do seu Senhor, Maria chama Rabboni. Sim. Qual é a mensagem que Jesus fala para Maria? Diz para os meus irmãos que é necessário que eu vou para o meu Pai, nosso Pai também, que eu vou para o meu Deus e o vosso Deus também. Jesus nos deu a paternidade que nós não temos outrora. Jesus nos colocou no testamento de Deus que nós não temos outrora. Paulo diz que Jesus uniu o céu e a terra. Jesus nos uniu novamente a Deus. Então, nós unidos de Deus, precisamos falar para o mundo que Jesus é o caminho, que Cristo é a verdade. O que mais Deus poderia nos dar se Ele já nos deu a Cristo? O que mais Deus poderia nos dar se Ele já nos deu o mais precioso? O que mais Deus poderia nos dar se Ele já nos deu o tudo que Ele tinha? Ah, Samuel, tu eu quero a eternidade. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, porque o que o mundo precisava, Deus já entregou. Porque se Deus não entregasse a Cristo para morrer por nós, eu e você não teríamos aqui hoje o Monte Tabor para pregoar que todas as propostas que o mundo oferece não se compara com o maior propósito que Deus nos entregou: Cristo Jesus, a feitura de Deus, Cristo Jesus, a sabedoria de Deus, Cristo Jesus. A manjedoura não é mais dor do que Jesus. Abraão não é mais dor do que Jesus. Perder a salvação, mas a palavra nessa noite, minha irmã, meu irmão, mais um pouquinho, suportamento. Assim como Ele prometeu enviar o Consolador e Ele enviou o Espírito Santo, Ele não vai falhar com a promessa que Ele voltará. Jesus voltará. Talvez essa noite possa ser a minha última hora, a última oportunidade, mas eu não quero que você saia daqui sem ouvir essa mensagem, que Jesus voltará. Talvez já perdemos a esperança, talvez já perdemos a sensibilidade do Espírito, mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para nos recordar que Ele voltará. Jesus voltará. O evangelista disse, contou a experiência no campo missionário, que o jovem não queria aceitar Jesus porque estava apegado nas coisas terrenas, nas coisas que vão passar. Sim, passará o céu e a terra, mas Ele voltará. Oh, Ele voltará. Feche o teu olhos. Eu te convido nessa noite, eu já encerrei, mas eu te convido nessa noite a levantar um clamor pela Nigéria. Nigéria é um país que está na África Ocidental, é um país do continente africano com uma das maiores percentagens do cristianismo. Sim, mas também é um dos países aonde o islamismo tem tomado conta e aonde os cristãos estão sendo mortos, famílias estão sendo mortas por declarar que Jesus é o seu Senhor. Missionária não é simplesmente aqueles que vão, mas aqueles também que oram por aqueles que vão.
não será nem ir para fora do Brasil. Talvez a tua missão será para orar a favor daqueles que estão fora do Brasil. Talvez a tua missão não será daqueles pés que vão, mas serão dos joelhos que dobram-se para orar. Se você não puder ir, pelo menos ore por aqueles que foram. Sim, eu tenho visto um relato de homens e mulheres a serem enterrados porque Jesus é o seu Senhor. Eu tenho visto crianças sendo açoitadas porque o pai e a mãe são cristãos. Eu e você estamos numa nação onde nós temos liberdade de pregar e de ouvir a pregação, mas tem nossos irmãos lá do outro lado do mundo, por declarar que Jesus é o seu Senhor, eles estão sendo mortos. Talvez o medo do teu clamor possa tocar no coração de Deus, possa atrair a intervenção de Deus. No Afeganistão, um grupo de terroristas capturou um grupo de cristãos e sentenciou-lhes à morte. Nesse grupo que foi capturado, tinha um jovem que não era cristão. E quando eles foram condenados à morte, na medida que os cristãos estavam sendo mortos, esse jovem que não era cristão, mas que foi capturado, ele começou a observar e ele pensou consigo: que coragem esses cristãos têm em meio à morte. Eles não negaram o seu Senhor. Quando chegou a vez dele, ele disse: eu não sou cristão, mas eu morro por amor ao Deus desse cristão. E ele foi morto. E a palavra vai se cumprir: aqueles que me negarem diante dos homens, eu me negarei diante do meu Pai. E se nós apresentarmos Cristo perante os homens, Jesus nos apresentará perante o Pai. Se nós declararmos Cristo diante dos homens, Cristo, levanta o teu clamor. Ore pelo menos por uma alma. Ore pelo menos por um pai, por uma mãe. Ore pelo menos por um órfão. Existem pessoas que estão sendo órfãos. Existem pessoas que estão sendo viúvas por amor de Cristo. Paulo diz que por amor de Cristo todos os dias somos entregues à morte. Senhor Deus eterno, Pai, estamos no monte Tabor, estamos no complexo do lixo, mas a nossa oração, o nosso clamor é para outro povo que está do outro lado do mundo, que estão sendo perseguidos pelo teu nome, que estão sendo mortos por causa do teu nome, crianças se tornando órfãos por causa do teu nome, pais perdendo filhos, esposa por causa do teu nome. Existem famílias que estão inundadas por causa do teu nome. Senhor, o nosso clamor é: venha amparar esses órfãos, venha amparar essas viúvas, venha amparar esses viúvos, mesmo que a morte se levante, não negaremos o teu nome. Sim, não negaremos o teu nome. Queremos proclamar o teu nome até os confins da terra. Queremos pregar até que a última alma se converta na face dessa terra. Não nos calaremos até que a última alma ouça que Jesus é a salvação para os Espírito Santo. Pai, te agradecemos, Deus, eternamente. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade. Eu quero fazer um apelo. Eu posso fazer um apelo? Eu posso fazer um apelo nessa noite. Eu faço tudo ao contrário. Pode tomar o teu assento, quem será? Quem já aceitou Jesus como seu único Salvador? Levanta as mãos, deixa esse baixinho enxergar. Quem já aceitou Jesus? Glórias a Deus. Pode baixar. Quem ainda nunca aceitou, ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador?
ou está afastado do caminho do Senhor, levanta as mãos, deixa-me enxergar. Temos alguém nessa noite que está afastado do caminho do Senhor e quer se retratar com Jesus? Todos nós somos salvos. Glórias a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade.